Vamos lá. Se a matar pessoas, não sobraria nenhum de vocês. Maneiras de não saber onde você está ou o que você fez. Por trás da aparência comum do dia a dia, escondem-se algumas das figuras mais assustadoras e notórias da história criminal. A última entrevista com os desvivedores de cereais antes da execução. À luz de tudo que foi usado contra mim na mídia, eles criaram essa imagem monstruosa, fantasiosa, e isso tem acontecido nos últimos 12 anos. Indivíduos cujas ações hediondas continuam a nos assombrar muito tempo depois de suas mortes. Desde o carismático, porém mortal, Ted Bundy, até o perturbador caso de Aileen Wuornos, esses serial killers quebraram nossos conceitos pré-estabelecidos sobre gênero, Jeff raça Dahmer, esse que foi um problema gigantesco, né, velho? e a própria essência do mal. Hoje, mergulhamos profundamente nas últimas entrevistas desses assassinos infames antes de suas execuções. Histórias que intrigam, aterrorizam e fascinam sem parar. Edmund Cole, o homem por trás do silêncio. Em uma entrevista exclusiva para a televisão, Ed Cole senta-se no ambiente frio e austero de sua cela a poucas horas de sua execução. Sua presença, que um dia foi intimidadora... Detalhe que a maioria desses caras, eles meio que já se desligaram do mundo há muito tempo. Eles não tinham mais nada a perder, eles não tinham nada a falar, a fazer. Tipo, então é só mostrar e se orgulhar daquilo que fez. Reduziu-se a uma figura desgastada e... Porque normalmente a realidade deles já está tão distorcida que eles entendem que estão fazendo algo como um favor para o mundo, ou que eles estão certos e o resto do mundo está errado, ou simplesmente enxergam um prazer em fazer. Tem alguns que são honestos, falam, sentir bem fazendo. E é isso. E abatida, mas sua voz ainda carrega uma calma inquietante. Enquanto fala, há um distanciamento arrepiante em suas palavras. Um homem resignado com seu destino, mas aparentemente indiferente à gravidade de seus crimes. Quando questionado sobre arrependimento, Cole faz uma pausa e o silêncio se torna quase sufocante. Ele admite sentir tristeza, especialmente pela jovem que assassinou em 1967. No entanto, sua confissão carece da profundidade de um verdadeiro remorso, como se tivesse sido ensaiada ao longo de incontáveis noites na solidão. As vítimas permanecem sem nome, suas identidades apagadas pelo tempo e pela indiferença de Cole. É evidente que mesmo após anos atrás das grades... Isso aqui, de certa forma, me revolta um pouco, essa... E até trouxe isso um pouco, porque, assim, atualmente está acontecendo uma coisa em BH, uma movimentação um pouco triste. Uma colega minha desapareceu no dia 9 e encontraram ela enterrada com cimento na casa de um cara por conta de 400 contos. E uma rede de televisão aí noticiou que, com uma técnica sensacionalista, a ideia de que isso aconteceu por uma dívida de R$400, pagou com a vida, como se ela estivesse devendo ao indivíduo, mas no caso ela emprestou dinheiro para esse homem e quando ela resolveu que ia cobrá-lo pelo valor, ele resolveu que ia armar uma situação para tirar a vida dela. E assim ele o fez, e aparentemente com um aliado, se podemos dizer isso. E isso tem me pegado nos últimos dias, porque, cara, Belo Horizonte, infelizmente, se tornou tão podre e estranha quanto São Paulo, quanto Rio de Janeiro. Olha o nível de violência que Belo Horizonte chegou, cara. De qualquer simples motivo torpe, imbecil, básico, baixo, tenso, faz com que um cara tome uma decisão dessa. O pessoal tirou ela do lugar, o cimento estava fresco ainda, os caras já estavam cimentando ela dentro do quintal de uma casa. Imagina, como se nada tivesse acontecendo. Um amigo meu, um amigo muito chegado, ele estava postando nos status, só que eu fiquei assim, não adianta eu postar porque eu não tô nem lá para poder ajudar, para falar muita coisa, então eu vou deixar ele agir e tal. Deu desaparecimento e tal, e checaram tudo, e quando foram ver, essa era a situação. A revolta é gigante, mas a impunidade é ainda maior. Triste. Então, no final das contas, a gente vê
dentro das essências desses tipos de pessoas aqui que nós vamos ver agora, como não sentem nada por isso. Não sei se são tão estúpidos e ignorantes a ponto de não fazer diferença, se o sentimento simplesmente não existe, se o ódio consome mais, se a vontade e o prazer, Psicopatas. se o prazer deles de fazer isso é uma vontade tão grande que eles acabam se cedendo a fazer. Nós vamos assistir para entender um pouco o que eles falam e como eles pensam. O sangue em suas mãos ainda não foi lavado. A conversa muda para sua execução iminente, a primeira no estado por injeção letal. Cole aborda o assunto com uma curiosidade mórbida, demonstrando preocupação com a possibilidade de dor. Aqui, na Unopar, você conta com apoio personalizado. Você é único e tem todo o suporte. E eu quero deixar claro, eu já falei isso diretamente pro meu amigo, espero que ele tenha enviado para a família, mas vou deixar isso registrado, eu espero que vocês se encontrem conforto. De alguma forma, eu sei que não faço ideia de como é que vocês estão, mas desejo todo o conforto e pêsames para a família, para quem está próximo, para quem vai poder comparecer lá ao resto das coisas. E peço a vocês que evitem fazer justiças com as próprias mãos, das próprias maneiras. Porque isso deixa de ser justiça e passa a ser vingança. Mesmo que o nosso sistema seja bem falho, eu não recomendaria que vocês fizessem nada contra eles, não. Além de... Eles já foram... Tá, eles já são presos... prisão preventiva. Mas dado ao conhecimento de como os meus amigos são por lá, eu sei que alguns vão querer responder isso de alguma forma. Eu gostaria que evitassem isso. Mas cada um toma conta das próprias ações. A incerteza do procedimento parece incomodá-lo mais do que o próprio ato de morrer. Vai doer? Ele pergunta em voz alta, traindo um vislumbre de vulnerabilidade por trás de sua fachada estoica. Quando questionado se merece morrer, uma expressão fugaz passa por seu rosto, talvez um lampejo de humanidade ou uma sombra de dúvida. Ainda assim, ele não oferece uma resposta clara, enquanto o peso de seus crimes paira pesado nas palavras não ditas. Nascido Carol Edward Eddie Cole em 9 de maio de 1938, em Sioux City, Iowa, sua vida foi marcada pelo caos e pela violência desde o início. Com uma mãe cuja infidelidade era um segredo aberto e um pai ausente devido à Segunda Guerra Mundial, a infância de Cole tornou-se um terreno fértil para a raiva e o ressentimento. Aos apenas 7 anos, sua fúria se manifestou em um ato horrendo. Ele afogou um colega de classe chamado Dwayne, um aterrorizante prenúncio de suas futuras atrocidades. Na adolescência, os pequenos crimes de Cole... É que eles falam, não, mas a criança não exibe sinais o suficiente, que não sei o que, não dá pra afirmar nada. Cara, se existe algum sinal, se ele botou fogo em alguma coisa, se ele é muito violento, se ele distrata muitas pessoas, se ele faz questionamentos que você não está acostumado a ouvir de uma criança, ajuda. Olha o molequinho lá que entrou em 40 minutos no negócio da guarda lá dos bichinhos e saiu destruindo tudo. Você me fala que criança não tem como saber? Vocês querem me falar que vocês não tem como saber? Sempre tem como saber, mano. Sempre tem como saber. A questão é a pessoa lidar com isso. Escalaram rapidamente. Prisões por embriaguez e roubo tornaram-se rotina, e uma dispensa desonrosa do exército dos Estados Unidos por roubar armas de fogo aprofundou ainda mais sua queda. Um breve casamento fez pouco para conter sua tendência violenta. O ciúme o levou a incendiar um motel, um ato que o colocou na prisão por incêndio criminoso. De volta à sociedade, os atos de Cole tornaram-se ainda mais sombrios. Assombrado pelas memórias de sua mãe adúltera,
Ele começou a atacar mulheres que o faziam lembrar dela. Em San Diego, seus medos e ódio culminaram em uma série de assassinatos brutais. Ao longo de 9 anos, ele tirou a vida de 14 mulheres e um menino, cada assassinato sendo um reflexo distorcido de sua psique fragmentada. Sua captura foi quase acidental, uma conexão fortuita com um assassinato recente e sua presença em outra cena de crime. Durante o interrogatório, Cole confessou com um distanciamento assustador, suas memórias obscurecidas pelo álcool, mas suas ações inconfundíveis. Em 1981, ele foi condenado por 3 assassinatos no Texas e sentenciado à prisão perpétua. No entanto, a justiça apertou seu cerco em 1984, quando ele enfrentou acusações adicionais em Nevada, que resultaram em uma sentença de morte. Apesar dos apelos de ativistas contra a pena de morte, Cole se recusou a buscar clemência. Em 6 de dezembro de 1985, ele encontrou seu fim por injeção letal na prisão estadual de Nevada. Em uma reviravolta macabra, seu cérebro foi removido após a morte para exame, talvez na esperança de descobrir as raízes de seu comportamento monstruoso. A história de Cole é uma jornada perturbadora pelos cantos mais sombrios da alma humana, uma vida marcada pela violência, desprovida de redenção e um lembrete brutal das profundezas às quais alguém pode afundar. Wesley Allen Dodge. Ele teve arrependimento igual aquele moço que acabamos de mostrar? Não teve. Nenhum. Ele não estava nem preocupado. Preocupou no finalzinho, tipo, vai doer? Não, tá bom. Pronto. E pronto. O predador que abraçou sua escuridão. A execução de Wesley Allen Dodge, em 5 de janeiro de 1993, marcou o fim de uma saga aterrorizante que deixou uma cicatriz indelével no tecido da sociedade americana. No entanto, mesmo quando a injeção letal o silenciou para sempre, os ecos assustadores de seus crimes continuam a reverberar. O caso de Dodge permanece como um dos mais notórios da história criminal, acendendo intensos debates sobre a pena de morte, os limites da justiça e as enigmáticas profundezas da psique humana. Sob o brilho frio das lâmpadas fluorescentes da sala de entrevistas na prisão, Dodge encarou as câmeras com uma calma inquietante. Seus olhos, frios e desprovidos de remorso, encontraram o olhar de uma nação enquanto ele confessava seus atos hediondos. O que provocou arrepios em cada espectador não foi apenas a admissão de culpa, mas sua afirmação perturbadora de que merecia morrer. "Eu preciso ser executado", Pelo menos ele admitiu. Né? Ou ele com uma convicção assustadora, porque sei que vou matar novamente. Não era um pedido de clemência, nem uma tentativa de redenção de última hora. Era o E a gente tem pessoas que tiveram um envolvimento com casos seríssimos recentemente, soltas, como se nada. Não, tipo assim, ela fez um negócio aí com os pais, mas não é nada não. Já tá boa. Psicólogos se reafirmaram que ela não tinha condição de viver em sociedade. Mais de um falou isso mais de uma vez. E ainda assim, soltaram. Como se não fosse nada. Tá tudo bem. Deixa ela fazer medicina. Deixa ela solta. Se não tivesse feito nada, aí eu pergunto pra vocês, o que será que ela fez? Um negócio aí. Conhecimento direto de uma escuridão interna que não podia ser extinta. A confissão franca de Dodge revelou uma realidade aterrorizante. Algumas pessoas podem estar além do alcance da reabilitação. Sua certeza inabalável sobre sua incapacidade de mudar forçou a sociedade a enfrentar perguntas desconfortáveis sobre a natureza do mal e as limitações do sistema de justiça criminal. Como lidar com aqueles que não apenas cometem crimes impensáveis, mas também possuem um desejo implacável de continuar cometendo-os? Seu caso lançou uma luz dura sobre as falhas
falhas sistêmicas nas forças de segurança e nos processos judiciais. Apesar de um histórico repleto de prisões por crimes sexuais contra crianças e sinais claros de violência crescente, Dodd recebeu consequências mínimas por suas ações. Repetidamente, ele passou despercebido pelas brechas do sistema. Imagine a mosque without prayers. Você sabe o que esse tipo de coisa leva? O pior de tudo é aonde que nós vamos com essa situação do sistema cefálico, de não saber julgar, por exemplo, de não saber lidar com algumas coisas. Nós temos o caso de um camaradinha aí que saiu fazendo um monte de coisa contra os outros, inclusive assassinato. E aí ele botou na conta do fato de que ele tinha transtorno dissociativo de identidade. Ele jogou na conta de que, bom, ele não se lembrava das coisas, e aí os psicólogos e psiquiatras não sabiam lidar com o caso dele. Alguns acreditavam demais, outros não acreditavam nem um pouco. E aí nunca chegava a ser um veredito concreto ou certo do que o cara era ou o que ele tinha. Resultado disso, ele nunca realmente pagou pelos seus crimes, e a ideia do TDI foi jogado na mídia como um ato vilanesco, porque o cara simplesmente se escorregava de tudo e passou a viver normal na casa do caramba depois, fazendo Deus sabe o quê. Porque deram essa brecha para ele, deram esse espaço para ele. Ele não era uma pessoa boa em todos os sentidos. Quando você é um sistema, o sistema inteiro arca com as consequências, independente de quais elas são. Mas não, trataram só o cara como um carinha doente. Assim, ele foi sendo solto ou levado para o psiquiátrico onde ele fugia, e assim seguiu. E criou-se um cenário horroroso para as pessoas que tivessem um transtorno similar. Porque a primeira coisa que a pessoa vai pensar quando você fala sobre TDI é fragmentado. O cara que tem 29 personalidades, né, que é descrito como personalidades, e que tem uma fera e que ele precisa ser executado e eliminado e excluído da sociedade porque ele é perigoso. É assim que enxergam o TDI hoje. Por causa de um cara, dois caras, e um sistema que não sabe o que fazer. Um testemunho das deficiências no monitoramento e na punição de reincidentes. Essa leniência permitiu que ele continuasse seu comportamento predatório sem impedimentos, culminando nos brutais assassinatos de 3 meninos inocentes. A pura brutalidade dos crimes de Dodd destruiu qualquer ilusão de segurança que as comunidades pudessem ter. As histórias de suas vítimas, Lee Easley, de 4 anos, William Neer, de 10 anos e Cole Neer, de 11 anos, são lembretes assombrosos da fragilidade da vida. Suas vidas, cheias de potencial e promessas, foram tiradas por um homem que os via apenas como objetos para satisfazer seus desejos perversos. A dor profunda das famílias e o horror coletivo do público destacam o impacto devastador que atos de violência como esses têm sobre a sociedade. Além das tragédias pessoais, as ações de Dodd iniciaram uma discussão mais ampla sobre a segurança infantil e as medidas necessárias para proteger os mais vulneráveis entre nós. Escolas e pais tornaram-se mais vigilantes, programas comunitários foram criados e legislações foram propostas para evitar atrocidades semelhantes. No entanto, a pergunta que permaneceu foi: será que mais poderia ter sido feito antes para parar Dodd e salvar suas vítimas inocentes? Em seus momentos finais, Dodd permaneceu brutalmente honesto sobre sua natureza. Ele recusou oportunidades de apelação, insistindo que sua execução não era apenas justificada, mas essencial. Sua falta de remorso, combinada... Cara, numa situação dessas, dependendo do cara que você pega, faz um exame psiquiátrico antes de soltar ele no mundo de novo. Foi pego por incendiar algum lugar, por alguma coisa, aí vem a motivação, não tem motivação. Pega ele, faz uma consulta psiquiátrica. 2, 3, no período que ele estiver lá. Se esse cara apresentar uma ameaça para a sociedade, não libera ele em hipótese nenhuma.
Esse é o mínimo que a sociedade precisa. Nada com seu reconhecimento articulado de sua própria monstruosidade, deixou psicólogos e especialistas em criminologia lutando para compreender as raízes de um mal tão profundo. Ele nasceu um predador ou foi produto do ambiente e das circunstâncias? Décadas após sua morte, o nome de Wesley Allen Dodge ainda é pronunciado com uma mistura de medo e repulsa. Seu caso foi dissecado. Assim, existe uma predisposição, existem circunstâncias que favorecem, mas desfavorecem também. Agora, você não pode jogar esse jogo de foi culpa de não sei o quê. Os moleques mataram por causa de videogame. Não sei quem descobriu por causa de não sei o quê. Não, cara. Se esse fosse o denominador comum dessa situação, todo mundo que faz essa mesma coisa teria tendências fortes a fazer o mesmo. E não é verdade. O moleque matou por causa de videogame. Sim, nós temos sei lá quantos milhões de jogadores de CS, de Fortnite, de GTA, de... Como é que é o nome do outro? O Free Fire. Todos de FPS, todos de tiro, todos de bomba, todos de violência mais, sei lá, de guerra possível. E, curiosamente, nós não temos 2, 3, 50 milhões de casos por dia. Não, na verdade, o jogo ajuda muitas dessas pessoas a desestressar. Porque ali elas descontam um cenário fictício que sabem que nunca vai acontecer e elas não teriam coragem de realizar de verdade. Portanto, elas simplesmente soltam aquilo ali e seguem suas vidas bem melhores. Então, assim, não tem um fator que torne a pessoa um monstro. Ela enxergar as coisas da forma que ela enxerga piora tudo. Reação, atitude, isso determina o que a pessoa se torna. As circunstâncias, elas estão aí para todo mundo. Você não é especial por sofrer. Tá? Desculpa te dizer isso. Você não é especial se você sofre. Cada um sofre de um jeito. Sua atitude determina o que você é. Em documentários, artigos acadêmicos e estudos criminais, cada um tentando desvendar as complexidades de sua psique. No entanto, talvez o aspecto mais perturbador seja a realidade crua que ele apresentou, de que às vezes a escuridão dentro de alguém não pode ser apagada, apenas contida. O legado de Dodd é um lembrete sombrio da importância crítica da vigilância, tanto no sistema de justiça quanto na sociedade como um todo. Sua vida e seus crimes nos obrigam a questionar continuamente como identificar e lidar com aqueles que representam uma ameaça real aos outros. Ao refletirmos sobre sua história, somos forçados a enfrentar a desconfortável verdade de que o mal, em sua forma mais pura, pode existir por trás das fachadas mais inocentes. Velma Barfield, a vovó assassina. Oi? Nascida em 29 de outubro de 1932, nos recantos rurais da Carolina do Sul... Não, peraí. A vida de Velma Barfield parecia despretensiosa, um retrato tecido pelos fios da pobreza do Sul, do trabalho árduo e dos laços familiares. No entanto, sob a superfície dessa existência aparentemente comum, escondia-se uma escuridão que acabaria por lhe render o sombrio título de primeira mulher executada nos Estados Unidos em 22 anos. Os primeiros anos de Velma foram marcados por dificuldades e conflitos. Velma! Salsicha! Criada em uma casa onde as lutas financeiras eram a regra, ela buscava consolo em pequenas rebeldias, como roubar moedas dos bolsos do pai. Essas transgressões menores eram punidas com severidade, mas empalideciam diante do trauma que logo tomaria conta de sua vida. Durante a adolescência, Velma tornou-se alvo do abuso sexual de seu pai, um segredo horrendo que apodreceu dentro dela, moldando seu caminho de formas que ela ainda não era capaz de compreender. Aos 17 anos, desesperada para escapar de sua vida turbulenta em casa, Velma se casou com Thomas Burke. O casal se estabeleceu em uma vida modesta, recebendo 2 filhos e enfrentando os desafios da paternidade jovem.
No entanto, a felicidade se mostrou evasiva. Thomas sucumbiu ao alcoolismo e Velma Não enfrentou... sei, ao mesmo tempo que tem o negócio Não, antes de liberar o cara, você faz uma consulta psiquiátrica. Quando a mulher engravida, tem que pegar o casal e fazer esse mesmo exame. Se eles não tiverem condições de arcar com uma criança, de lidar com uma criança, de ensinar uma criança, entrega ela para um orfanato ou para uma nova família, para um novo destino. Faz uma entrevistinha, vê qual que é a reação deles, o que eles fariam em tal situação. Dada a resposta, você tira o moleque. Porque criar uma criança, botar uma criança no mundo para ela sofrer e ela se tornar um reflexo do sofrimento para causar mais sofrimento a outras pessoas, até onde isso vale a pena, sabe? problemas de saúde que a forçaram a deixar seu emprego em uma fábrica têxtil. Uma histerectomia de emergência a mergulhou em dor crônica e depressão, levando-a pelo perigoso caminho do vício em medicamentos controlados. As paredes de sua vida começaram a desmoronar quando, após uma discussão acalorada, Thomas morreu em um misterioso incêndio doméstico em 1969. A tragédia levantou suspeitas, mas nenhuma acusação foi feita. Velma voltou a morar com seus pais, mas a escuridão a acompanhou. Sua mãe, Lillian, adoeceu e morreu repentinamente. Um padrão que passaria a se repetir nas vidas daqueles ao redor de Velma. Buscando estabilidade, Velma se casou com Jennings Barfield, um Muita viúvo. coincidência já. No entanto, a união foi curta. Após um breve período de desentendimentos domésticos, Jennings morreu de complicações cardíacas. Mais uma vez, surgiram suspeitas, mas Velma continuou livre. Foi apenas com a morte de seu namorado, Stuart Taylor, que os fios de sua... Não, isso é horrível de dizer, mas tipo... Não é que ela é boa, Clea, Viúva Negra. Ela foi competente. Nossa, piorou. Ah! O que eu falo numa situação dessa? Ela... Ah, sei lá. Teia mortal começaram a se desfazer. Stuart, um homem de bom coração que ofereceu a Velma companhia, adoeceu após descobrir que ela vinha falsificando cheques em seu nome para sustentar seu vício em medicamentos. Sua morte repentina levou à realização de uma autópsia, que revelou níveis letais de arsênio em seu sistema. As autoridades exumaram os corpos das vítimas anteriores de Velma, encontrando os mesmos sinais inconfundíveis de envenenamento. Confrontada com provas irrefutáveis, Velma confessou os assassinatos de sua mãe, de 2 pacientes idosos sob seus cuidados, John Henry Lee e Dolly Edwards, e de Stuart Taylor. Seu método era assustadoramente consistente: administrar arsênio por meio de comidas e bebidas, observando enquanto suas vítimas adoeciam, tudo sob a fachada de uma cuidadora preocupada. Durante o julgamento, a defesa de Velma apresentou-a como uma mulher debilitada pelo vício e por traumas do passado. Eles argumentaram que ela não tinha a intenção de matar, mas sim de deixar suas vítimas doentes o suficiente para despertar simpatia e ganhar tempo para devolver o dinheiro que havia roubado. A acusação, por outro lado, enfatizou suas ações calculadas e a premeditação evidente no uso do veneno. Condenada à morte, Velma passou 6 anos no corredor da morte na prisão central da Carolina do Norte. Atrás das grades, ela vivenciou um profundo despertar religioso, abraçou o cristianismo e expressou um grande remorso por suas ações. Nunca Em é tarde, entrevistas, né? ela falou abertamente sobre suas lutas, atribuindo sua descida ao assassinato à névoa entorpecente dos medicamentos. Eu estava perdida, lamentou ela, presa em um pesadelo que eu mesma criei. Sua execução em 2 de novembro de 1984 foi um espetáculo midiático, reacendendo debates sobre a pena de morte, especialmente no que diz respeito a mulheres e pessoas lutando... Olha como isso é tratado, espetáculo midiático. Isso é muito triste, não é não? A nossa mídia é voltada para a ideia de tornar esse tipo de situação um espetáculo. Contra problemas de saúde mental. Vestida com um pijama rosa, Velma recebeu a injeção letal. Após um pedido simples para sua última refeição, salgadinhos de queijo e uma Coca-Cola. Suas últimas palavras foram um pedido de perdão e um testemunho Não vou julgar essa última refeição.
Porém, eu teria pedido um hambúrguerzinho também. A junção dessas 3 coisas gera muita felicidade. Um chocolatinho para terminar. Cara, muda o humor de um ser humano. Garanto pra vocês. De sua fé. A história de Velma Barfield é uma reflexão perturbadora sobre como abuso, vício e desespero podem se entrelaçar de maneira devastadora. Ela não era a serial killer típica. Não houve explosões violentas ou cenas grotescas. Em vez disso, sua arma era sutil e sua postura discreta, tornando seus crimes ainda mais insidiosos. Sua vida e sua morte continuam a levantar questões sobre justiça, redenção e os fatores que podem levar uma pessoa comum a cometer atos de maldade extraordinários. Esse eu considero um meio do caminho, porque ela não saiu machucando pessoas aleatórias e fazendo mal a elas. Não, ela foi atrás de pessoas, assim, tá certo que o marido talvez, depende do contexto, mas a família ali... Foi um desejo de vingança que consumiu ela. Agora, não foram pessoas aleatórias que ela foi atrás, foram pessoas que fizeram mal. Ted Bundy, o assassino carismático. Nos anais do crime americano, poucos nomes evocam tanto medo e fascínio quanto Ted Bundy. Nascido Theodore Robert Cowell em 24 de novembro de 1946, em Burlington, Vermont, a vida inicial de Bundy foi envolta em segredos e enganos. Criado acreditando que seus avós eram seus pais e que sua mãe era sua irmã, a revelação de sua verdadeira filiação é frequentemente apontada como um catalisador de seu comportamento psicopata posterior. À primeira vista, Bundy era a personificação do garoto americano perfeito, bonito, articulado e inteligente. Ele se formou em psicologia pela Universidade de Washington e chegou a ser voluntário em uma linha de apoio ao suicídio, onde era notado por sua empatia e comportamento calmo. No entanto, por trás dessa fachada de normalidade, escondia-se um predador sinistro. A partir de 1974, uma onda de terror varreu o noroeste do Pacífico à medida que jovens mulheres começaram a desaparecer sem deixar rastros. O modus operandi de Bundy era assustadoramente eficaz. Ele usava seu charme e boa aparência para conquistar a confiança de suas vítimas. Muitas vezes, fingia estar machucado, usando gesso ou uma tipóia, e abordava mulheres em locais públicos, pedindo ajuda para carregar livros ou colocar objetos em seu carro. Um Fusca bege que se tornaria infame. Uma vez que as vítimas desavisadas estavam isoladas, Bundy revelava sua verdadeira natureza. Ele as golpeava até perderem a consciência antes de amarrá-las, abusar delas e, por fim, matá-las. Seus crimes eram marcados por uma brutalidade chocante e um gosto perturbador por revisitar os corpos, envolvendo-se em necrofilia e desmembramento. Bundy confessou ter decapitado pelo menos 12 de suas vítimas, guardando algumas das cabeças como troféus macabros. Apesar das evidências crescentes e dos depoimentos de testemunhas, Bundy conseguiu evitar a captura, atravessando fronteiras estaduais para continuar sua onda de assassinatos em Utah, Colorado e, finalmente, na Flórida. Sua prisão em 1975 por posse de ferramentas de arrombamento foi um momento crucial, mas ele escapou da custódia não uma, mas 2 vezes. Em 1977, pulou de uma janela do tribunal e, mais tarde, rastejou por um buraco no teto de sua cela. A última sequência de crimes de Bundy aconteceu na Flórida, onde ele atacou a casa da fraternidade Chi Omega na Universidade Estadual da Flórida, em janeiro de 1978. Em uma única noite de terror, ele agrediu brutalmente 4 mulheres, matando 2. Sua onda de crimes chegou ao fim com o sequestro e assassinato de Kimberly Leach, de 12 anos, um crime que selaria seu destino. Nos dias que antecederam sua execução, em 24 de janeiro de 1989, Bundy concedeu uma série de entrevistas nas quais tentou explicar suas ações. Em conversa com o psicólogo evangélico Dr. James Dobson, Bundy culpou a pornografia violenta por alimentar seus impulsos assassinos. Eu vivi na prisão por muito tempo agora, disse ele, e conheci muitos homens que foram motivados a cometer violência, assim como eu. Sem exceção, todos eles estavam profundamente envolvidos com pornografia. Embora tenha aceitado a responsabilidade por seus atos, muitos viram suas confissões como uma última manipulação.
uma tentativa de transferir a culpa e despertar Pra alguma simpatia. coisa, O sim. charme e a inteligência de Bundy. Quis jogar um negócio pro mundo responder ali a polêmica, falar que a culpa é de X e de Y. Mesmo, olha, o filho da... Querendo desestabilizar o mundo mesmo indo Os que embora antes dele. o ajudaram a evitar suspeitas, agora eram vistos sob a ótica da psicopatia. Ele demonstrava uma incapacidade profunda de sentir empatia pelas suas vítimas, focando em vez disso em seu próprio sofrimento. À medida que a hora da execução se aproximava, multidões se reuniram do lado de fora da prisão estadual da Flórida, quê? algumas segurando cartazes com os dizeres "Queime, Bundy, queime". O clima era de uma celebração macabra, em nítido contraste com a solenidade das vidas perdidas. As últimas palavras de Bundy foram direcionadas ao seu advogado e ao ministro presentes, expressando amor e gratidão. Às 7h16 da manhã, a cadeira elétrica pôs fim à vida de um dos assassinos mais notórios dos Estados Unidos. O legado de Ted Bundy é um lembrete aterrorizante da escuridão que pode se esconder atrás de uma máscara de normalidade. Sua história continua a cativar e horrorizar, servindo como um estudo de caso na psicologia criminal e nas complexidades esse do aí mal foi o humano. ápice. Por meio de livros, documentários e filmes, a sociedade permanece ao mesmo tempo repelida e fascinada pelo homem que personificou o aterrorizante encanto do psicopata. Aileen Wuornos, rompendo o padrão. Aileen Carroll. Wuornos, nascida em 29 de fevereiro de 1900 em Rochester, Michigan, 156, rompeu o padrão do serial killer típico. Oxi. Apelidada de a primeira serial killer dos Estados Unidos, a vida de Wuornos foi uma jornada tumultuada, marcada por abusos, traições Nossa, e ela uma parece luta um tubarão, desesperada velho. pela sobrevivência. Sua história é uma reflexão perturbadora sobre os extremos da experiência humana e os abismos de desespero que podem levar uma pessoa a matar. Desde o início, a vida de Wuornos foi repleta de instabilidade. Abandonada por sua mãe adolescente e sem jamais conhecer o pai, um pedófilo condenado que se suicidou na prisão, ela foi isso? criada pelos avós. No entanto, o ambiente doméstico estava longe de ser acolhedor. Wuornos afirmou que seu avô era física e sexualmente abusivo, uma alegação que, se verdadeira, ajudou a moldar o cenário para sua existência conturbada. Aos 11 anos, Wuornos envolvia-se É um em atrás do atividades outro, né? sexuais em troca de comida, drogas e cigarros. Aos 14 anos, engravidou, vítima de uma violação por parte de um amigo do seu avô. Enviada para um Engravidou. lar de mães solteiras, deu à luz um filho que foi imediatamente entregue para adoção. Quando regressou a casa, descobriu que não era bem-vinda, o que a levou a viver na rua. Sobrevivendo como trabalhadora do sexo nas autoestradas da Flórida, velho. Wuornos sofreu inúmeras agressões e abusos. As suas relações eram tumultuosas, marcadas pela volatilidade e pela violência. Em 1986, conheceu Tyria Moore, uma empregada de hotel que se tornou sua amante e confidente mais próxima. Juntas, navegaram numa existência precária, à margem da sociedade. Entre 1990 e 1990, Wuornos iniciou uma série de assassínios, matando bugado 7 aí, entre homens. 1989. Ela afirmou que cada morte foi em legítima defesa, que os homens a haviam atacado ou tentado atacá-la enquanto ela trabalhava como prostituta. As vítimas foram mortas à mão armada e os seus corpos abandonados em zonas arborizadas ou em estradas desertas. Sua prisão em 1991 foi o desfecho de uma grande investigação. Traída por Tyria Moore, que cooperou com a polícia para obter uma confissão, Wuornos foi acusada de vários homicídios. Seus julgamentos se tornaram verdadeiros espetáculos midiáticos, com uma cobertura sensacionalista que a retratava como um monstro misândrico. Em entrevistas realizadas antes de sua execução, Wuornos alternava entre expressões de raiva, paranoia e resignação. Ela acusava a polícia de permitir que sua onda de assassinatos continuasse para lucrar com futuros contratos midiáticos. Também afirmou que os funcionários da prisão a submetiam à pressão sônica e outras formas de tortura psicológica, tentando levá-la à loucura. No entanto, em meio ao caos de suas acusações, Wuornos demonstrava momentos de profunda lucidez. Ironia, tava hipérbole, metendo muito aforismo, onomatopeia, metáfora, metonímia, assonância. Assonância
cara que faz assonância inteligente, né, cara? Personificação, antítese, eufemismo, paradoxo, tem essas anáfora. palavras Sabe o que é tudo junto? anáfora? Anáfora é quando você fala assim: eu não sou um copywriter, eu sou um artista das palavras. Eu não sou um copywriter, eu sou um artista que transforma letras em números. Eu não sou um copywriter, eu sou alguém que hipnotiza a mente das pessoas. Isso é uma anáfora. Então você repete com a intenção de dar ênfase e dar ritmo. E aí seu texto fica mais magnético, né? Mais envolvente. Ok. Ela falava Aprendi abertamente sobre os abusos que sofreu, as traições que enfrentou e o ciclo incessante de violência que definiu sua vida. Estou tão cansada de ouvir esse papo de ela é louca, desabafou. Fui avaliada tantas vezes, sou competente, estou sã e estou dizendo a verdade. Em 9 de outubro de 2002, Wuornos foi executada por injeção letal. Sua declaração final foi enigmática, fazendo referência ao espaço sideral e à sua crença de que estaria de volta com Jesus e sua mãe. Quê? Eu voltarei, disse ela, como em Independence Day com Jesus. 6 de junho, como no filme, uma grande nave-mãe e tudo mais. Eu voltarei. A vida e a morte de Aileen Wuornos continuam a provocar debates intensos. Ela foi uma assassina a sangue frio ou uma vítima levada ao limite por uma vida inteira de abusos? Seu caso levanta questões complexas sobre gênero, saúde mental e as estruturas sociais que a abandonaram em todos os momentos cruciais. Por meio de documentários e filmes, especialmente o longa de 2003, Monster, sua história desafia percepções e força uma reavaliação das narrativas que envolvem criminosas do sexo feminino. John Wayne Gacy, o palhaço assassino. A história macabra de John Wayne Gacy é uma das mais perturbadoras da história do crime. Uma representação crua do mal que se esconde por detrás de uma fachada de serviço comunitário e entretenimento jovial. Nascido a 17 de março de 1942, em Chicago, Illinois, Gacy era o vizinho por excelência. Um empreiteiro bem-sucedido, um ativista político e um homem que encantava as crianças ao vestir-se de Pogo o Palhaço em festas e eventos de caridade. No entanto... Aí a gente associa palhaço a uma coisa bizarra por causa desse maluco aí. Aí as pessoas passam a ter medo de palhaço porque um maluco se vestiu de palhaço para cometer os bagulho dele. Abaixo do sorriso pintado, escondia-se um predador monstruoso. Entre 1972 e 1978, Gacy atraiu pelo menos 33 rapazes e raparigas para a sua casa nos subúrbios, onde os violou sexualmente, torturou e assassinou. As suas vítimas eram frequentemente jovens vulneráveis, fugitivos ou à procura de emprego, que ele atraía com promessas de trabalho na construção civil ou de um encontro amigável. O método de Gacy era tão calculado quanto cruel. Ele algemava suas vítimas sob o pretexto de realizar um truque de mágica, deixando-as completamente indefesas. O que se seguia era um terrível calvário de agressões e torturas, culminando em estrangulamento ou asfixia. A profundidade de sua perversidade foi revelada quando as autoridades encontraram os corpos de 29 vítimas enterrados no espaço de rastreamento sob sua casa, enquanto outros 4 foram descartados no rio Des Plaines. Em uma entrevista de 1992 com Walter Jacobson da CBS 2, realizada apenas 2 anos antes de sua execução, Gacy negou categoricamente sua culpa. Ele se apresentou como uma vítima do sensacionalismo da mídia e de injustiças legais, insistindo que a imagem de monstro de fantasia era uma invenção. Eu não tive nada a ver com nenhum assassinato, afirmou, rejeitando as evidências esmagadoras contra ele. As tentativas de Gacy de racionalizar suas ações se estenderam à sua vida pessoal. Ele falava sobre seus casamentos fracassados e seus relacionamentos com os filhos, tentando se apresentar como um pai carinhoso, apesar de seus crimes atrozes. Suas justificativas frequentemente transferiam a culpa para as vítimas, alegando que eram prostitutos ou que ele era apenas um cúmplice. O maior evento online de renderização de arquitetura do mundo chegou na sua 9ª edição. A culpa é do mundo, né? Psiquiatras que examinaram Gacy o diagnosticaram com transtorno de personalidade antissocial, observando sua falta de empatia e tendências manipuladoras. Sua capacidade de compartimentalizar sua vida deixou os especialistas perplexos. Como um homem tão envolvido com sua comunidade poderia abrigar tamanha escuridão?
Em 10 de maio de 1994, Gacy foi executado por injeção letal. Suas palavras finais foram um desprezível "beijem minha bunda", um gesto desafiador que resumiu sua recusa em aceitar a responsabilidade por seus atos. A execução trouxe algum alívio para as famílias de suas vítimas, mas ainda restaram perguntas sobre a verdadeira extensão de seus crimes. Mesmo após sua morte, as investigações continuaram. Em 2021, as autoridades identificaram outra vítima, Francis Wayne Alexander, por meio de testes de DNA, trazendo novamente atenção ao caso. Há especulações de que o número de vítimas de Gacy possa ser maior e de que ele possa ter tido cúmplices, uma possibilidade assustadora que adiciona mais uma camada de horror ao seu legado. A história de John Wayne Gacy é um lembrete contundente do potencial do mal de se esconder à vista de todos. Seu comportamento afável e seu envolvimento com a comunidade forneciam a fachada perfeita para seus crimes. O caso ressalta a importância da vigilância e da compreensão de que os monstros nem sempre correspondem a um padrão predefinido. As histórias assustadoras desses notórios serial killers nos obrigam a encarar o abismo da natureza humana. A calma arrepiante de Ed Cole, as confissões impiedosas de Wesley Dodd, a trágica decadência de Velma Barfield, o charme manipulador de Ted Bundy, a alma atormentada de Aileen Wuornos e a vida dupla sinistra de John Wayne Gacy, todos servem como lembretes impactantes das complexidades e das capacidades de escuridão presentes na psique humana. Eu cansei dessa narração de mas... Poxa, velho. Olha isso, eu luto todos os dias para a sociedade não me transformar numa dessas pessoas. Está muito fácil odiar e querer vingança por aqui. Meu amigo, isso é da sua natureza. É a sua natureza, não é a sociedade te transformando num desses, não. É você que muda isso. É você que decide isso. Enfim, vamos para uma coisa mais leve, né? Uma coisa mais tranquila. Vamos sossegar um pouco o espírito.